Em uma noite chuvosa em Sintra, Portugal, o Sr. Almeida, pai do bilionário Miguel Almeida, explodiu em fúria e expulsou o último cuidador com palavras cortantes e um empurrão violento, deixando a mansão vazia e ele próprio em crise de saúde. Ninguém mais queria o emprego, pois a reputação do velho bilionário como um homem impossível de lidar se espalhara por toda a região. Até que João, um jovem gay discreto e desesperado por trabalho após perder o emprego anterior, se candidatou como último recurso, mudando tudo de forma inesperada. A mansão dos Almeida erguia-se imponente nas encostas verdes de Sintra, com vista para o Palácio da Pena e jardins bem cuidados que contrastavam com o caos interno. Sr. Eduardo Almeida, com 78 anos, viúvo e dono de uma fortuna construída em exportações de vinho do Porto e investimentos em Lisboa, era conhecido por seu temperamento explosivo e exigências impossíveis. Ele havia enterrado a esposa há 10 anos e desde então afastara o filho Miguel, que administrava o Império de Lisboa e uma sequência de cuidadores profissionais contratados por agências caras. Cada um durava no máximo 2 semanas antes de ser demitido por falhas mínimas, como já estar morno demais ou o jornal não estar dobrado perfeitamente. João Martins tinha 29 anos, nascido em um bairro modesto de Lisboa e trabalhara como assistente em casas de repouso antes de ser demitido por causa de rumores sobre sua orientação sexual. Ele era magro, de cabelos castanhos curtos e olhos castanhos expressivos que transmitiam calma mesmo sob pressão. Sem família próxima após a morte dos pais, ele precisava urgentemente de emprego para pagar o aluguel e talvez um dia voltar a estudar enfermagem. Quando viu o anúncio discreto em um site de empregos, ele hesitou, mas a oferta de salário alto e moradia incluída o convenceu a se candidatar. Na entrevista com o filho Miguel, ele foi honesto sobre seu histórico, mas omitiu sua sexualidade, sabendo dos riscos em círculos conservadores. Miguel, cansado de lidar com as crises do pai, aceitou como última tentativa, avisando que o velho era intratável. No primeiro dia, João chegou cedo com uma mala simples e foi recebido pela governanta, que o levou até o quarto do Sr. Almeida no segundo andar. O velho estava sentado na poltrona de couro, olhando pela janela, com o rosto marcado por rugas profundas e olhos azuis frios. Ele nem olhou para João quando o jovem se apresentou. Sr. Almeida, eu sou João e vou cuidar da sua rotina diária. O velho grunhiu algo ininteligível e exigiu que o chá fosse servido exatamente a 90 graus com leite morno. João preparou-o com precisão e trouxe-o em silêncio, sentando-se ao lado sem falar demais. O Sr. Almeida testou imediatamente, criticando a temperatura e o jeito de servir, mas João não reagiu com raiva, apenas corrigiu calmamente e perguntou sobre o dia dele. Essa abordagem diferente desarmou ligeiramente o velho, que esperava uma discussão. Nos dias seguintes, João observou os padrões do Sr. Almeida. O velho acordava cedo, reclamava de dores nas costas, exigia caminhadas curtas no jardim, mas recusava ajuda física e passava horas olhando fotos antigas da esposa falecida. João notou que ele gostava de ouvir rádio com fados tradicionais de Amália Rodrigues e que odiava ser tratado como inválido. Em vez de impor rotinas, João começou a compartilhar pequenas histórias de sua própria vida, como as caminhadas que fazia na praia de Cascais quando criança ou o gosto por futebol do Benfica. O Sr. Almeida inicialmente ignorava, mas uma tarde, quando João mencionou uma vitória histórica do Benfica em 1961, o velho respondeu com uma memória de ter assistido ao jogo no Estádio da Luz. Foi o primeiro diálogo real. João sentia a pressão interna. Ele sabia que sua identidade gay poderia destruir tudo se descoberta, pois Portugal, embora progressista em leis, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente entre a elite conservadora de Sintra. Ele escondia fotos de seu ex-namorado e evitava menções pessoais profundas. Ao mesmo tempo, ele via o Sr. Almeida não como um monstro, mas como um homem solitário preso em arrependimentos. O velho havia pressionado Miguel a casar-se cedo e a produzir herdeiros, mas o filho se divorciara 2 vezes e agora vivia sozinho, focado nos negócios. Essa dinâmica familiar pesava sobre João, que se perguntava se estava cruzando limites ao tentar conectar-se emocionalmente. Miguel ligava diariamente cobrando relatórios e João respondia com fatos positivos, notando melhoras sutis, como o Sr. Almeida aceitar caminhadas mais longas ou comer refeições completas. Miguel ficava cético, mas aliviado de não receber chamadas de demissão. No final da primeira semana, o Sr. Almeida perguntou o nome completo de João e por que ele aceitara o emprego, sabendo da reputação. João respondeu honestamente que precisava do trabalho e acreditava que todos mereciam paciência. O velho resmungou, mas não criticou. Essa pequena vitória deu esperança a João, mas ele sabia que o caminho seria longo e cheio de armadilhas emocionais. A mansão parecia menos fria, mas a tensão familiar pairava como uma sombra esperando para explodir. João se deitava à noite questionando se sua bondade era genuína ou uma forma de sobrevivência e se o preço de esconder quem era valeria a paz temporária que criara.
8 dias após a chegada de João, o Sr. Almeida sofreu uma leve queda no banheiro e João o ajudou a levantar com cuidado sem pânico, chamando o médico imediatamente. O velho ficou abalado, admitindo pela primeira vez que envelhecer o assustava. João sentou-se ao lado dele no quarto, segurando sua mão brevemente e dizendo que não estava sozinho. Essa intimidade inesperada marcou o início de uma mudança sutil no velho, que começou a esperar as conversas noturnas com João sobre a vida em Lisboa e os desafios da juventude moderna. João sentia o conflito interno crescer, pois percebia que estava desenvolvendo afeto real pelo homem difícil e temia o momento em que a verdade sobre si mesmo emergisse. A pressão social e familiar começava a se acumular, mesmo que ainda em silêncio. O relacionamento entre João e o Sr. Almeida evoluiu gradualmente ao longo das semanas seguintes. O velho começou a compartilhar mais sobre sua vida passada, revelando como construíra o império do zero após herdar apenas uma pequena vinícola no Douro. Ele falava da esposa Maria com saudade profunda, descrevendo como ela o acalmava durante crise e como sua morte o deixara vazio. João ouvia atentamente, compartilhando em troca histórias de sua própria perda dos pais em um acidente de carro quando tinha 20 anos, o que criava um laço de compreensão mútua. O Sr. Almeida elogiava a paciência de João, dizendo que ele era o primeiro cuidador que não o tratava como criança ou inimigo. Essas conversas aconteciam no jardim ao entardecer, enquanto observavam o pôr do sol sobre as colinas verdes de Sintra. Miguel visitou a mansão pela primeira vez em meses e ficou surpreso ao ver o pai sorrindo durante o almoço e conversando animadamente com João sobre uma partida recente de futebol. O bilionário puxou João de lado no escritório particular, perguntando como ele conseguira o impossível. João respondeu modestamente que apenas dava espaço e escutava sem julgar. Miguel pareceu satisfeito, mas avisou que o pai era volúvel e que qualquer erro custaria o emprego. Internamente Miguel sentia uma mistura de alívio e ciúme, pois ele próprio nunca conseguira conectar-se tão profundamente com o pai devido às cobranças antigas sobre carreira e família. Ele pressionava João por relatórios detalhados e João fornecia-os com honestidade, omitindo os momentos mais pessoais para proteger a privacidade do velho. João enfrentava seus próprios conflitos internos. À noite ele refletia sobre a atração emocional crescente pelo Sr. Almeida, que ia além do profissional. Não era romântico no sentido físico, mas uma conexão profunda que o fazia questionar seus limites morais. Ele se lembrava de seu último relacionamento, que terminara em traição quando o ex o abandonara por medo de assumir publicamente a orientação sexual. Essa ferida o tornava cauteloso, mas também mais empático com a solidão do Sr. Almeida. O jovem sentia a pressão da sociedade, pois sabia que em círculos ricos como o dos Almeida a homossexualidade ainda era vista como fraqueza ou escolha errada. Ele evitava sair da mansão com frequência para não chamar atenção e mantinha conversas por telefone com amigos discretos em Lisboa que o aconselhavam a não se envolver demais. Uma tarde o Sr. Almeida teve uma crise de ansiedade ao receber uma carta de um antigo sócio que o acusava de decisões passadas ruins nos negócios. Ele gritou com a governanta e quebrou um vaso antigo. João interveio calmamente, levando-o para o jardim e sugerindo que caminhassem enquanto falavam sobre o problema. O velho desabafou sobre arrependimentos, revelando que havia priorizado o trabalho em detrimento da família e que Miguel nunca o perdoara completamente por pressioná-lo demais. João ofereceu perspectiva, dizendo que erros faziam parte da vida e que o importante era o presente. O Sr. Almeida chorou pela primeira vez na frente dele, admitindo que se sentia fraco e sozinho. Essa vulnerabilidade fortaleceu o laço, mas também aumentou a tensão moral para João, que se perguntava se estava substituindo o papel de filho ou criando uma dependência perigosa. Miguel notou melhoras no pai durante chamadas telefónicas e começou a visitar mais frequentemente, trazendo presentes e tentando conversas. No entanto, ele percebia que o pai falava mais de João do que dele próprio, o que gerava ressentimento sutil. O bilionário investigou discretamente o histórico de João, descobrindo a demissão anterior, mas sem detalhes sobre sexualidade. Ele decidiu dar mais tempo ao arranjo, mas alertou João em particular para manter distância emocional para evitar complicações. João concordou verbalmente, mas internamente lutava, pois via no Sr. Almeida um mentor e confidente que o fazia sentir valorizado pela primeira vez em anos. A pressão familiar crescia à medida que Miguel discutia com a ex-esposa sobre o pai e ela sugeria contratar alguém mais profissional para evitar riscos legais ou emocionais. O Sr. Almeida começou a planejar pequenas saídas, como um passeio até o centro de Sintra para tomar café em uma pastelaria tradicional. João acompanhava, garantindo segurança, e o velho parecia rejuvenescido, comentando sobre mudanças na cidade desde sua juventude. Durante uma dessas saídas, o velho elogiou publicamente João para um conhecido, chamando-o de filho adotivo, o que emocionou João, mas também o alarmou, pois reforçava o conflito interno sobre limites. De volta à mansão, o Sr. Almeida pediu que João lesse trechos de um livro antigo sobre história portuguesa, o que se tornou um ritual noturno.
Essas sessões revelavam mais sobre os valores conservadores do velho, especialmente sobre família e tradição, o que fazia João refletir sobre como revelar sua identidade poderia destruir tudo. A tensão aumentava lentamente. Um dia a governanta sussurrou para João que rumores circulavam na vila sobre o novo cuidador ser muito próximo do Sr. Almeida e que isso poderia trazer problemas. João ignorou, mas sentiu o peso da vigilância social. Ele se questionava sobre o preço de sua dedicação, pois sacrificava sua vida pessoal e enfrentava solidão maior. O Sr. Almeida, por sua vez, parecia mais calmo e ativo, mas ocasionalmente tinha lapsos de irritabilidade que testavam a paciência de João. O jovem decidia cada vez mais que valia a pena, pois via um homem renascendo, mas sabia que uma revelação ou confronto poderia custar caro a ambos. A mansão de Sintra testemunhava uma transformação silenciosa, cheia de esperança e perigos ocultos, enquanto o outono se aproximava, trazendo ventos mais frios e incertezas maiores. 3 meses após a chegada de João, o Sr. Almeida mostrou mudanças drásticas que surpreenderam toda a família. Ele começou a participar de jantares familiares que Miguel organizava em Lisboa, aceitando convites que antes rejeitava e até sugerindo reformas na mansão para torná-la mais acessível. O bilionário observava com admiração misturada à desconfiança, pois o pai elogiava constantemente as ideias de João sobre saúde e bem-estar. Miguel contratou um detetive particular discretamente para investigar João mais a fundo, e os relatórios iniciais confirmavam apenas um histórico limpo de trabalho, mas com uma admissão suspeita em uma casa de repouso por queixas de colegas sobre comportamento pessoal. O bilionário decidiu confrontar João diretamente em uma visita à mansão, perguntando se havia algo que ele escondia. João negou qualquer irregularidade, enfatizando sua dedicação, mas sentiu o coração apertar, pois sabia que a verdade sobre sua sexualidade poderia emergir a qualquer momento. O Sr. Almeida começou a defender João abertamente durante discussões familiares, quando Miguel criticava pequenos detalhes da rotina. Em uma reunião no escritório da mansão, o velho disse ao filho que João era a melhor coisa que lhe acontecera em anos e que Miguel deveria aprender com ele sobre paciência e empatia. Essa declaração gerou tensão, pois Miguel sentia-se julgado por suas próprias falhas como pai ausente para os filhos de relacionamentos passados. A ex-esposa de Miguel, uma advogada conservadora de Lisboa, sugeriu que o arranjo com João era arriscado e que o pai poderia estar sendo manipulado emocionalmente por um cuidador jovem. Essas conversas aconteciam longe dos ouvidos do Sr. Almeida, mas vazavam para a governanta, que as repetia para João, criando paranoia sutil. João lutava com conflitos morais profundos. Ele se afeiçoara genuinamente ao Sr. Almeida, vendo nele um pai substituto que o valorizava, mas questionava se seu afeto era apropriado dada a diferença de idade e posição. Ele se lembrava de conversas com amigos em Lisboa que o alertavam sobre o risco de burnout ou acusações de interesse financeiro. Uma noite após uma caminhada longa, o Sr. Almeida segurou a mão de João, agradecendo por salvá-lo da solidão e admitindo que se sentia vivo novamente. Esse gesto inocente abalou João, que passou horas refletindo sobre as consequências se a família descobrisse sua orientação sexual. Ele temia perder o emprego e a conexão, mas também sentia culpa por esconder quem era verdadeiramente. A pressão social aumentava quando vizinhos ricos de Sintra começaram a comentar sobre o novo morador da mansão Almeida. Em uma festa local, Miguel ouviu rumores de que João era excessivamente próximo do pai e decidiu limitar as saídas públicas do cuidador. O Sr. Almeida reagiu com raiva, defendendo João e ameaçando cortar relações com o filho se ele interferisse. Essa defesa surpreendeu Miguel, que começou a questionar se o pai estava desenvolvendo sentimentos além do paternal. O bilionário pressionou a governanta por detalhes e ela revelou momentos de intimidade, como mãos dadas e conversas profundas, o que aumentou suas suspeitas. João sentiu a mudança no ar e decidiu confrontar seus medos, escrevendo uma carta não enviada ao Sr. Almeida explicando sua identidade e pedindo compreensão. Ele a rasgou depois, temendo o pior. O velho, por sua vez, compartilhava mais memórias dolorosas, incluindo um irmão falecido que fora rejeitado pela família por ser diferente, o que fazia João se perguntar se havia espaço para aceitação. A dinâmica familiar atingia um ponto crítico quando Miguel trouxe os netos para visitar e o Sr. Almeida insistiu que João participasse do almoço como membro da família. Os netos adoraram João, mas Miguel observou tudo com desconforto crescente. O conflito interno de João se intensificava à medida que ele via o preço de sua dedicação. Ele sacrificava amizades e vida romântica para manter o emprego e a conexão, mas sentia-se cada vez mais isolado. O Sr. Almeida parecia mais feliz e ativo, frequentando consultas médicas regularmente e até planejando uma viagem curta ao Douro, mas essas melhoras dependiam totalmente da presença de João. Miguel discutia com advogados sobre possíveis medidas legais caso o arranjo saísse do controle. A tensão familiar crescia como uma tempestade se aproximando, enquanto o Sr. Almeida ignorava os sinais de perigo, continuando a elogiar João publicamente.
Uma tarde dramática, o Sr. Almeida teve uma discussão acalorada com Miguel por telefone sobre herança e exigiu que João testemunhasse a conversa. O velho acusou o filho de só se importar com dinheiro e elogiou João como o verdadeiro apoio. Miguel desligou furioso e decidiu investigar mais profundamente a vida privada de João. O jovem sentiu o cerco se fechar e passou a noite em claro questionando todas as decisões que o levaram até ali. O outono avançava e com ele as folhas caíam simbolizando a fragilidade da paz conquistada. O Sr. Almeida dormia melhor, mas a família via uma bomba relógio prestes a explodir. A descoberta aconteceu de forma abrupta e devastadora. Miguel recebeu o relatório completo do detetive, que incluía fotos antigas de João em eventos LGBT em Lisboa e uma queixa formal da casa de repouso anterior, onde colegas alegavam que ele criara um ambiente desconfortável ao revelar sua orientação. O bilionário confrontou João no jardim da mansão exigindo explicações e acusando-o de esconder informações cruciais que poderiam afetar a saúde mental do pai. João admitiu sua sexualidade calmamente, explicando que não via relevância profissional e que sua dedicação era genuína. Miguel reagiu com raiva, demitindo imediatamente e ordenando que deixasse a mansão até o final do dia, ameaçando processos se ele se aproximasse novamente do pai. João arrumou suas coisas em choque, sentindo traição profunda, pois Miguel havia elogiado seu trabalho semanas antes. Ele escreveu uma carta curta para o Sr. Almeida explicando a situação e pedindo desculpas por qualquer dor causada antes de partir para Lisboa. O velho descobriu a demissão ao voltar de uma caminhada e entrou em fúria, ligando para Miguel e exigindo a recontratação imediata. Quando Miguel revelou a orientação sexual do cuidador, o Sr. Almeida ficou em silêncio inicialmente, depois defendeu João dizendo que isso não importava e que ele era o único que o entendia verdadeiramente. Essa reação surpreendeu Miguel, que acusou o pai de estar confuso ou manipulado, gerando uma briga familiar explosiva por telefone. O Sr. Almeida sofreu uma crise emocional após a saída de João, recusando comida e passando dias trancado no quarto. Miguel visitou a mansão e tentou acalmá-lo, mas o velho o culpava por destruir a única luz em sua vida. A governanta relatava que o Sr. Almeida falava constantemente de João com saudade e arrependimento. João em Lisboa enfrentava sua própria dor, ficando em um quarto alugado barato e refletindo sobre os sacrifícios. Ele perdera o emprego estável e a conexão significativa, mas ganhara clareza sobre sua identidade. Amigos o apoiavam, mas ele se sentia culpado por ter causado sofrimento ao Sr. Almeida. A família se dividiu. A ex-esposa de Miguel apoiava a demissão, argumentando riscos legais e morais, enquanto os netos perguntavam pelo amigo João. O Sr. Almeida ameaçou mudar o testamento se Miguel não recontratasse ao jovem, o que aumentou a tensão financeira e emocional. Miguel hesitava, pois via melhoras no pai, mas temia escândalos públicos em círculos empresariais conservadores de Lisboa. Rumores começaram a circular na vila de Sintra sobre o cuidador gay e o bilionário idoso, criando pressão social adicional. João recebeu uma ligação inesperada do Sr. Almeida, que conseguira o número com a governanta. O velho pediu que ele voltasse, prometendo proteção e admitindo que sua presença valia mais que preconceitos. João hesitou, sentindo conflito moral sobre reabrir feridas, mas aceitou uma reunião neutra em um café em Sintra. Durante o encontro, o Sr. Almeida confessou que aprendera com João sobre aceitação e que questionava seus próprios valores antigos sobre família e amor. Ele admitiu sentir um afeto profundo que ia além do paternal, o que abalou João profundamente, gerando dilemas éticos sobre idade, diferença e poder. Miguel descobriu a reunião e confrontou ambos, acusando João de manipulação e o pai de traição familiar. A briga escalou para palavras duras sobre herança e legado, que feriu profundamente o Sr. Almeida. João interveio defendendo o velho e revelando sua própria dor de ser julgado apenas pela orientação sexual. Essa defesa criou um momento de aliança entre João e o Sr. Almeida, mas custou ainda mais a relação com Miguel. O bilionário saiu furioso, prometendo ações legais. O conflito interno de todos atingiu pico. O Sr. Almeida questionava décadas de preconceitos, enquanto João lutava com culpa por ter causado divisão familiar. Miguel sentia ciúme e medo de perder o controle do império e da família. A sociedade de Sintra e Lisboa murmurava sobre o escândalo potencial. João refletia sobre o preço da autenticidade, pois sua honestidade trouxera tanto cura quanto destruição. O outono terminava e o inverno se aproximava, trazendo frios que espelhavam o clima emocional na mansão. A traição veio do interior da família, quando a ex-esposa de Miguel vazou informações seletivas para um jornal local de Lisboa, sugerindo que o Sr. Almeida estava sendo explorado por um cuidador gay com intenções questionáveis. A matéria causou escândalo discreto, mas suficiente para afetar a reputação dos Almeida nos círculos de negócios.
Miguel inicialmente negou envolvimento, mas depois admitiu ter compartilhado detalhes com a ex em um momento de raiva, o que constituiu a traição final. O Sr. Almeida, ao ler a notícia, sofreu uma queda de pressão e foi hospitalizado brevemente em Lisboa, onde João o visitou secretamente apesar da demissão. No hospital, o Sr. Almeida segurou a mão de João e confessou que o amava como filho e talvez algo mais profundo que ele próprio não compreendia completamente. Ele pediu perdão por qualquer julgamento passado e prometeu lutar contra preconceitos. João, emocionado, revelou seu conflito moral sobre a diferença de idade e a posição de poder, mas admitiu que o afeto era recíproco em um nível emocional puro. Eles decidiram manter contato discreto enquanto o velho se recuperava. Miguel visitou o pai no hospital e enfrentou uma confrontação dura. O Sr. Almeida o acusou de traição familiar e de priorizar a imagem sobre felicidade. Miguel defendeu-se dizendo que agira por proteção, mas reconheceu erros em não escutar. A conversa terminou em lágrimas mútuas, com o velho exigindo que João fosse recontratado e que a família aceitasse sua presença. Miguel hesitou, mas prometeu reconsiderar após ver o pai tão frágil. João enfrentava a pressão de amigos que o aconselhavam a afastar-se para proteger sua saúde mental. Ele sacrificara a reputação e estabilidade, mas ganhara uma conexão autêntica. Em Lisboa, ele começou a procurar novos empregos, mas o escândalo dificultava. O Sr. Almeida, ao voltar para a mansão, demitiu a governanta por fofocas e insistiu com Miguel para trazer João de volta. O bilionário cedeu parcialmente, oferecendo um contrato temporário com condições rígidas de descrição. A recontratação trouxe alívio temporário, mas a tensão permaneceu alta. O Sr. Almeida defendia João publicamente em visitas familiares, o que irritava Miguel. Rumores persistiam e um sócio de negócios questionou Miguel sobre a estabilidade familiar, afetando negociações importantes. João sentia o peso da responsabilidade, pois sua presença causava divisão, mas também via o Sr. Almeida mais forte e determinado. O velho começou terapia sugerida por João para lidar com traumas passados e preconceitos internalizados. Nas sessões ele falava abertamente sobre a evolução pessoal e o valor do amor além de rótulos. João participava indiretamente, apoiando de longe. Miguel observava a transformação do pai com admiração relutante, começando a questionar seus próprios preconceitos sobre sexualidade e família moderna. A crise atingiu o clímax quando um repórter abordou a mansão buscando confirmações sobre o relacionamento. O Sr. Almeida deu uma declaração curta defendendo João como pessoa de valor e condenando preconceitos, o que surpreendeu a todos. Miguel apoiou tacitamente, evitando comentários negativos. Essa postura pública custou ao bilionário alguns contratos, mas fortaleceu laços familiares de forma inesperada. João refletia sobre sacrifícios feitos e ganhos obtidos. Ele perdera a privacidade, mas ganhara respeito próprio e uma família improvável. O Sr. Almeida parecia desperto para novas possibilidades de vida, enquanto Miguel enfrentava o preço de suas escolhas iniciais. O inverno trazia neve leve sobre Sintra, simbolizando purificação após a tempestade. Com a declaração pública, o Sr. Almeida ganhou apoio inesperado de alguns familiares distantes e amigos de longa data que admiravam sua coragem. Miguel recontratou João formalmente com um contrato melhor e desculpas formais, reconhecendo que sua traição inicial causara danos desnecessários. O bilionário começou a frequentar terapia familiar com o pai e João, participando ocasionalmente como mediador. Essas sessões revelaram feridas antigas sobre expectativas paternas e falta de comunicação que explicavam muitos conflitos passados. João e o Sr. Almeida aprofundaram a conexão de forma saudável, estabelecendo limites claros de afeto emocional sem cruzar para romance físico. O velho admitia abertamente sua evolução e defendia direitos LGBT em conversas privadas, o que inspirava João a retomar estudos de enfermagem com apoio financeiro discreto da família. Miguel aceitou gradualmente a presença de João, vendo os benefícios na saúde do pai e na harmonia familiar. Os netos visitavam mais frequentemente e criavam laços positivos com João. A sociedade de Sintra e Lisboa lentamente se adaptou, com o escândalo diminuindo à medida que outros assuntos dominavam as notícias. O Sr. Almeida planejou uma viagem familiar ao Douro para visitar vinícolas antigas, incluindo João como membro honorário. Durante a viagem, conversas profundas aconteceram, fortalecendo laços e permitindo perdão mútuo. Miguel reconheceu o erro de priorizar a imagem sobre relacionamento e prometeu mudanças. João enfrentou seu último conflito interno ao considerar um relacionamento romântico futuro fora da mansão, mas decidiu focar em crescimento pessoal primeiro. O Sr. Almeida encontrou paz aceitando sua idade e limitações enquanto valorizava o presente. A família Almeida emergiu transformada, com valores mais inclusivos e comunicação aberta.
No final da viagem de volta a Sintra, o Sr. Almeida reuniu todos em um jantar e agradeceu a João publicamente por ter feito o impossível, despertando para uma vida mais plena. Miguel levantou um brinde reconhecendo o custo de preconceitos e o valor da autenticidade. A mansão parecia mais viva, com luzes quentes e risadas genuínas. O inverno terminava, dando lugar à primavera, simbolizando o renascimento. Cada personagem pagara seu preço: João com o isolamento inicial, Miguel com perda de controle e o Sr. Almeida com confrontos dolorosos, mas todos despertaram para verdades maiores sobre amor e aceitação. É verdade que o preconceito familiar destrói relacionamentos verdadeiros mais rapidamente do que qualquer preconceito social.